Olá, meus caros amigos roteiristas. Bem-vindos a mais um episódio de É Tudo Roteiro, onde podemos esquecer por alguns minutos de coisas ruins, como a bagunça que é a política nacional, e analisar assuntos mais tranquilos, como terror, racismo e a destruição da nossa humanidade. Hoje vamos falar do clássico instantâneo de terror, Corra. Corra, ou Get Out, é um filme de suspense e terror de 2017, escrito e dirigido pelo então estreante Jordan Peele. E se você ainda não assistiu, eu já aviso que tem um monte de spoilers aqui nesse podcast. My goodness, doesn't it help? O Get Out é um filme que se encaixa muito bem nas convenções de gênero do terror. A gente começa com o primeiro ataque, que a princípio não parece relacionado. O nosso protagonista, Chris, então, viaja para uma casa de campo afastada da civilização. Depois, coisas estranhas acontecem, ele é capturado, e quando tudo parece perdido, o nosso protagonista usa a inteligência para se salvar. Mas, se Corra fosse só mais um bom filme de terror, não teria tido o impacto revolucionário que teve. Para a gente entender a potência desse filme, precisamos falar um pouco antes sobre o gênero do terror. O medo é um sentimento básico da nossa natureza. E é evolutivamente importantíssimo para a nossa sobrevivência. Foi o medo que nos ajudou a fugir de predadores. E também a não pular de lugares altos demais. Em sociedades cada vez mais complexas, os nossos medos são também mais complexos. E eles deixam de ser naturais. You told manager because you never take my advice. Like what? Like don't go to a white girl parents' house. She doing licking your balls or something? Eles são construídos culturalmente. As histórias de terror são uma forma de estimular nosso cérebro em um ambiente controlado, onde sabemos que nada vai de fato nos machucar. É uma forma muito específica de catarse, e são comentários sociais que servem para identificar e estabelecer os medos humanos de cada época, representados sempre por um arquétipo poderoso. Em uma época de concentração cada vez maior de riquezas e exploração do trabalho, por exemplo, não é difícil de imaginar o surgimento de um arquétipo como o Drácula, uma entidade centenária, um monstro riquíssimo em um castelo horripilante que controla um país pelas sombras e sobrevive, literalmente, bebendo o sangue de seres humanos que ele considera inferiores a ele. Já um filme de lobisomem, por exemplo, pode ser construído para falar sobre o medo que temos do lobo, do animal, que vive dentro de cada um de nós. E um filme de alienígenas pode refletir o medo de um invasor externo ou de um colonizador. Todas essas histórias dependem de um arquétipo fundador, que dá liga para a história e estabelece as regras do mundo. E como todo filme de terror, Get Out, ou Corra, também se baseia em um arquétipo. Mas qual é esse arquétipo? Bom, no fundo, o Get Out é um filme de zumbis. Via de regra, os filmes de zumbi falam de um cenário de calamidade social onde o sistema opressor se instala, que faz com que o indivíduo perca sua liberdade, sua individualidade e suas capacidades cognitivas, o que o transforma efetivamente em um zumbi. E uma vez colocado nesse estado, o único desejo desse zumbi é consumir. Os primeiros filmes de zumbi, começando em 1932 com o filme White Zombie, são representações racistas baseadas no medo branco de uma invasão negra que destruiria a cultura caucasiana. É sério isso. Bom, mas isso mudou quando no começo dos anos 40 nós começamos a ter filmes com zumbis nazistas. E em 1945, depois das bombas atômicas, eles foram substituídos por zumbis radioativos. Com o início da Guerra Fria, no final dessa década, nós substituímos os zumbis radioativos pelos zumbis comunistas que vão comer suas criancinhas. Algumas histórias de terror nunca saem de moda, né?
Depois, com os movimentos de contracultura, nós temos a ideia do zumbi enquanto uma representação da sociedade de consumo e da lógica capitalista. Uma metáfora que começou com o gênio do George Romero, no fim dos anos 60, e aparece vez ou outra em filmes satíricos, principalmente os que são feitos fora dos Estados Unidos. O zumbi é um arquétipo muito útil, que permite falar sobre muitos medos diferentes de destruição social. Qualquer coisa que ameace nossa individualidade e nossa capacidade cognitiva pode ser representado por um zumbi. Hoje em dia, a maior parte dos filmes de zumbi que se levam a sério demais mostram um homem branco de classe média que, armado com as melhores marcas de metralhadoras e espingardas do mercado, salva sua família da invasão de monstros famintos que querem destruir a sua casa. Essa é a estrutura do filme básico de zumbis que costumamos ver por aí. E essa também é a coisa mais distante possível do Get Out. A gente precisa voltar um pouco mais. A gente tem que voltar para a origem do conceito de zumbi. Momento história, então. No século XVII, a parte oeste da ilha de Hispaniola, onde hoje temos o Haiti, foi dominada pela França. E eles escravizaram várias populações negras de origens distintas para realizar trabalhos forçados na região. Com o tempo, uma nova religião se formou entre eles, também como forma de sobrevivência. Eles precisavam de algo que unisse eles. O nome dessa religião é Voodoo. Tá, e quando eu falo voodoo, gente, vamos ter em consideração que não é aquela coisa do cinema americano em que você pega um cabelo da pessoa e faz um boneco que você espeta. Enfim, é uma religião super complexa, completa, e eu não vou conseguir resumir ela inteira. Mas de uma forma muito simplificada, a religião voodoo acredita que o corpo é só uma marionete de carne, que é controlada por dois tipos de espíritos. Um é o espírito que controla a personalidade e um é o espírito que controla as funções corporais de uma pessoa, pra ela viver no dia a dia. Yo, and there's the black people out here too. It's like all in Mr. Movement. Because they probably hypnotized. Look, bruh, all I'm doing is connecting the dots. Os mestres voodoo eram médicos super especializados que usavam a comunicação espiritual para procurar curas no corpo. Mas essa separação entre o corpo e o espírito também poderia ser usada para o mal. Se você capturasse o espírito da personalidade e mantivesse apenas o espírito das funções corpóreas no corpo, eles usavam para isso garrafas ou uma bebida venenosa, você poderia criar um zumbi, uma casca vazia que tinha uma única prerrogativa, que é de servir o seu mestre. I'll control the motor function, so I'll be... Me. You'll be me. Good. Good. É sintomático que o grande medo de uma população que foi sequestrada e forçada a trabalhar para enriquecer uma elite, depois de ter seus corpos escravizados, é ter a sua alma escravizada. Esse era o verdadeiro terror deles. A maior parte das histórias de zumbi que vimos ao longo dos últimos 100 anos foca no zumbi como um monstro. Ou então nos humanos sobreviventes de uma estrutura atacada e destruída pelos zumbis como monstros, no caso de Walking Dead, por exemplo. Mas nas histórias originais, o verdadeiro monstro é o mestre do zumbi. O zumbi em si é uma vítima de um processo de escravização. E é aí que entra o Get Out. O filme retoma a construção cultural de 300 anos em um cenário moderno. Brancos ricos sequestram as almas de pessoas negras para tomar controle dos seus corpos. O chá venenoso é substituído pela medicina da mente, a neurologia e a psiquiatria, corpo e alma. Isso é especialmente forte se você levar em consideração o histórico de racismo na medicina americana. São séculos de abusos sistemáticos da população negra por parte da classe médica, que deixaram marcas profundas até hoje. O Get Out se destaca por inverter diversas convenções do cinema, simplesmente retratando uma realidade ignorada pela maior parte dos filmes. Mesmo uma coisa simples como usar um protagonista negro para esse tipo de filme já é o suficiente para trazer muitas questões novas. By the way, I would have voted for Obama for a third term if I could. Best president in my lifetime, hands down. E essa subversão fica muito clara já na primeira cena do filme, quando acompanhamos um homem negro que se perde em um subúrbio branco enquanto tenta chegar em uma festa.
e ele é sequestrado por um homem branco mascarado. De cara, dá pra entender a lógica de funcionamento desse mundo. Um homem negro em um lugar branco está inerentemente em perigo. Quando o nosso protagonista, o Chris, um fotógrafo bem-sucedido, diz que vai visitar os pais da Rose, sua namorada branca, o seu amigo, Rod, imediatamente o alerta do perigo. Você vai visitar mesmo os pais da sua namorada branca? No interior? Você tá louco? You do all types of stupid shit. They have you fucking barking like a dog, Flying around like you're a fucking pigeon. looking ridiculous, okay? Or, I don't know if you know this, white people love making people sex slaves and shit. Ele é um dos melhores personagens da história do cinema. Sex slave! Oh, shit! A casa de campo da família branca, isolada da sociedade, é um cenário comum do filme de terror. Mas os donos brancos costumam ser as vítimas, e não os monstros do filme. É interessante notar que o isolamento é um fator sempre muito importante no terror. E Get Out não é uma exceção. Chris não tem como fugir sozinho, porque ele veio de carona. Eventualmente, ele não consegue ligar para o seu amigo, porque deliberadamente descarregaram seu celular. Mas, principalmente, ele não pode ligar para a polícia, porque ele é um homem negro em um país racista. Se ele chamar a polícia, sabemos o que vai acontecer. Isso fica muito claro desde o início. E quando o carro de polícia chega na cena final do filme, o pensamento na cabeça de quem assiste é: fudeu. Isso é, até vemos que o motorista é o Rod, o único aliado do protagonista. Fato interessante é que, inclusive, um dos finais alternativos que o Jordan Peele pensou pro filme e chegou a filmar seria terminar com Chris sendo preso por engano, depois de sobreviver toda essa história. E isso também é uma clara referência ao primeiro filme do George Romero, onde o protagonista negro é assassinado depois de sobreviver à noite dos mortos-vivos pelos policiais que deveriam estar lá para salvar ele. Good shot. Sinceramente, eu fico muito feliz que ele tenha escolhido o final atual para ser o oficial. Primeiro porque é o tipo de filme que precisa de um final feliz para você despertar para a luta. E segundo porque seguir pelo outro caminho seria desperdiçar o personagem do Rod, que ficaria sem o final do arco dele. I mean, I told you not to go in that house. Mas voltando, logo no começo, o filme já estabelece essa relação com a polícia. Durante a viagem de carro, quando a Rose atropela um viado na estrada, um policial branco pede para ver os documentos do Chris, que não estava dirigindo, e um exemplo extremamente comum de racismo. E na cena, a Rose peita o policial, defendendo seu namorado, e ele vai embora sem encrencar porque ela é uma mulher branca e rica. Essa cena tem uma função tripla no filme. A primeira é mostrar para o espectador que a polícia não é uma opção, como a gente já estava conversando até agora. A segunda função é estabelecer a Rose como uma aliada aos olhos dos espectadores. A motorista do Chris é uma salvadora branca que daria inveja até no Green Book. What? That was hard. Oh, I'm not gonna let anyone fuck with my man. I see that. A terceira é uma pista quanto à real natureza da Rose. Ela não quer que a polícia saiba que o Chris está com ela na estrada, a caminho da casa dos pais. Ela está apagando as pistas. A dualidade da Rose é muito presente ao longo do filme. Todas as atitudes dela são deliberadas, e ela sempre faz o melhor para fazer com que o Chris se sinta seguro ao seu lado. Ela é a primeira a acusar os outros de racismo, e ela se mostra tão irritada com o comportamento dos pais que o Chris acaba se vendo na posição de relativizar o ocorrido, colocando panos quentes na situação. He was gonna put you in a fucking headlock. What is his problem? He's never treated any of my boyfriends that way. Ever, ever, ever. Mm-hmm. Oh my God, and then my dad was my man stuff. My man, my man. I don't think he's ever heard that or said it, and now it's all he says. Yep. Oh, and my mom being rude to Georgina? What the fuck was that about? That was so crazy. Anything more you'd like to add? I told you so. Quando finalmente vemos ela numa situação privada, descobrimos que a Rose é uma pessoa quebrada, sem sentimentos.
Ela vive pela missão da família, se especializou na vida em capturar negros e exibir eles em leilões para possíveis compradores. Essa dualidade é bem espelhada nos pais. De início, Chris tinha medo de ser expulso da casa por uma espingarda. Mas a realidade tem áreas cinzentas. Os pais da Rose tratam ele de forma quase exageradamente amável. Nice to meet you. Your father gets very excited, but anyway, yeah, Missy, yes. Inclusive, eles se mostram muito conscientes das aparências. Eles comentam, nossa, eu sei que é esquisito um casal branco numa casa colonial ter 2 empregados negros. O terror nesse filme, ele é construído justamente pelas pequenas ações e fatos fora de lugar desses personagens. Os pequenos deslizes dos pais, o Dean e a Missy, são o primeiro fator. Somado ao fato da Missy simplesmente hipnotizar sem consentimento o Chris e programar ele para desligar quando ouve uma xícara de chá. Oh, shit! Eu diria que pelo menos ele conseguiu parar de fumar nesse processo, mas mesmo isso foi só pro corpo dele ficar mais saudável pro próximo usuário. Então não tem nem esse mérito. You broke my cigarette. So you threw it out the window? It's like $1. You basically threw $1 out the window. Well, that was the $1 you decided to spend on nicotine and tobacco. O segundo fator são os convidados brancos da festa. Todos eles estão estranhamente animados em ver o Chris. Mesmo eles sabendo que não pertence àquele lugar. Eles fazem perguntas sobre o seu corpo. Sem nenhuma cerimônia, ficam apalpando o Chris. Se você é negro, você vai se identificar com essa situação. Especialmente se seu cabelo tiver um penteado um pouco mais rebuscado. So, is it true? Is it better? Wow. Mas vamos lá, além dos horrores normais, todos parecem prestar um pouco de atenção demais no Chris. O que é muito aflitivo. O terceiro fator, e podemos dizer que esse é o mais bizarro de todos, é o fato de que todos os negros nesse cenário agem de forma muito estranha. Actually, up close, I'm Chris. I know who you are. She is lovely, isn't she? A Georgina e o Walter, os empregados, que depois descobrimos que são, na verdade, os avós do Rose em corpos roubados, agem de forma muito artificial, com sorrisos travados e uma positividade bem desconcertante, enquanto eles explicam que, na verdade, eles fazem parte da família. E, além disso, eles também possuem uma vida noturna muito animada. É suspeito. Mas voltamos para a festa. O Chris, no meio desse cenário, nesse mar de brancos, encontra então um porto seguro. Logan King, mais um negro como ele que poderia entender. Finalmente, alguém que poderia entender o quão estranho... But my goodness. Certo. Então, quando menos esperamos, o horror já está estabelecido. Get out. Sorry, man. Vamos então para análise bruta. Primeira coisa, listar as forças do antagonismo que a gente já viu até agora. Primeiro, a estrutura racista de opressão da sociedade em geral. Segundo, os indivíduos brancos racistas em específico. Isso inclui também as pessoas minimamente decentes e autoconscientes como o Jim Hudson, que também estão nessa, com o objetivo de se apropriar do corpo do Chris. O filme inteiro é basicamente um ataque constante ao corpo, à mente e ao espírito do Chris. O Walter, o patriarca da família e o mentor desse culto horrendo, foi um corredor profissional que, depois de perder nas Olimpíadas de Berlim para Jesse Owens, um grande corredor negro, nunca conseguiu admitir que ele simplesmente perdeu. O Walter culpou o fato dos negros serem biologicamente mais fortes e ficou obcecado pela ideia de se tornar um ser perfeito, uma mente branca em um corpo negro. E à noite, ele ainda treina a corrida, tentando bater o recorde do Jesse Owens no novo corpo. A Georgina é obcecada pela juventude e pela beleza eternas. O Logan King quer a potência e o estilo do negro. E o Jim Hudson
grande admirador do trabalho do Chris, que é os olhos que tiraram aquelas fotos. Que é um ponto de vista bem interessante, porque ele não respeita o Chris enquanto artista, no fim das contas. Ele dá o mérito das fotos magníficas dele aos bons olhos. Why us? Huh? Why black people? E com isso, já falamos de todas as forças do antagonismo externas do filme. Agora, temos uma última força do antagonismo, muito importante, mas menos óbvia, que é a interna, dentro da mente do Chris. E ela é a inação e o sentimento de impotência. O Chris se sente culpado pela morte da sua mãe, justamente por conta desses sentimentos. Ele se arrepende até hoje, porque ele não ligou para a polícia quando ela foi atropelada e não chegou em casa, preferindo continuar assistindo TV enquanto fingia que estava tudo bem. Ele era uma criança. O Chris se perde na tela e não faz nada. O seu lugar obscuro, onde a Missy prende ele, mais por meio do filme, é também representado pela tela de uma televisão. E de novo, nós temos no começo do filme um anúncio dessa fraqueza do protagonista, quando ele observa o servo morrer depois de ser atropelado, e ele não é capaz de fazer nada, como ele sente que fez com a mãe. Mas tendo estabelecidas as fraquezas do protagonista e as forças do antagonismo, nós seguimos Chris em um grande buraco. E como ele vai sair dele? Bom, a resposta é com uma quantidade gigantesca de simbolismo. Eu não tenho tempo de explicar tudo a fundo, mas vou tentar dar uma pincelada geral na solução final do filme. Em primeiro lugar, para se soltar da cadeira, o Chris pega algodão do negocinho de segurar da cadeira, qual é o nome daquilo? Enfim, e usa esse algodão para tampar os ouvidos, se protegendo da hipnose. Os escravizados nos Estados Unidos eram forçados principalmente a colher algodão, como os do Brasil aqui eram obrigados a colher café. E o algodão destruía as mãos deles. É uma ironia histórica consciente que, num desespero autodestrutivo em que ele destrói a própria mão e a cadeira, o Chris colhe algodão para se salvar. Então ele mata o Dean, o neurologista, que arranca cabeças de negros, com a cabeça arrancada de um cervo. E estabelecemos já que o outro cervo mais cedo é uma representação da mãe do Chris. Então agora a gente tem o Chris superando o medo e não ficando mais inerte. E o mesmo vale para a luta contra a Missy. Contra Jeremy, o irmão da Rose, o Chris lembra do que ele disse quanto a lutas. É um jogo de xadrez. E vendo que toda vez que ele tenta abrir a porta, o foco do Jeremy, antes de mais nada, é fechar a porta com chute, 1, 2 vezes, o Chris aproveita isso. Ele abre a porta e quando o Jeremy vai chutar pela 3ª vez, ele enfim com uma tesoura na perna dele. Agora ele está em plena consciência e capacidade de corpo e mente. O Chris deixa de ser um observador passivo no próprio sequestro. Isso, inclusive, para as partes ruins. Ele não consegue nem abandonar a Georgina, porque, mesmo sabendo que isso é uma péssima ideia, ele tenta salvar o que resta da mente de antiga ocupante daquele corpo. A dupla, Walter e Rose, por fim, tem uma resolução muito potente, que é diretamente relacionada com o crescimento pessoal do Chris. O Chris tinha um trauma. Ser um observador passivo o destrói por dentro. Mas na profissão que ele escolheu, de fotógrafo, ele se coloca na posição de um observador ativo. Ele expõe mazelas da sociedade e busca mudança. Inclusive, ao longo do filme, toda vez que ele se sente acuado, a câmera dele é um escudo de Teseu. Reflete o mundo, revela e protege. Quando o Walter alcança o Chris, finalmente vencendo uma corrida contra um homem negro, e tudo parece perdido, o Chris se salva, tirando uma foto. O símbolo da sua arte é o que revela e corrige o mundo. E no auge do desespero, quando parece que mesmo tudo isso não foi o suficiente e ele vai ser preso, o Rod, o amigo dele, chega para salvar o dia. Mas o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição que o Corra passa pra gente? Corra diz que para mudar o mundo nós precisamos de inteligência e de conhecimento histórico.
Nós precisamos deixar a passividade de lado e agir de forma ativa. Nós precisamos criar arte. E nós precisamos, essencialmente, de uma comunidade unida. E a junção de todos esses fatores que faz com que Corra seja um filme tão grande e tão importante, que seja um clássico instantâneo do tempo moderno. Para quem assistiu até aqui, muito obrigado pela atenção. Ainda mais para você que está depois dos créditos. Cada um desses episódios exige semanas de pesquisa, de roteirização, edição, sonorização. Então é isso, se você curtiu, segue a gente nas redes sociais para poder acompanhar a programação sem perder nada. O É Tudo Roteiro é um programa do Centro Cultural Marieta, que está agora com o espaço físico fechado por conta da pandemia de Covid-19. Mas as nossas contas ainda chegam nas nossas caixas de correio. Então, agradecemos a todos os apoiadores e contribuidores que ajudam a gente a manter nossas portas abertas e a produzir e compartilhar cultura gratuita e de qualidade, espero eu, mesmo nos momentos mais difíceis desse mundo esquisito. Se você também quiser, você pode ajudar a gente entrando no nosso programa de benfeitoria no link da descrição. E, assim, nesse caso eu tenho só mais uma palavra para te dizer. Corra!